Então, a nossa aula hoje, o tema da nossa aula de hoje é função do primeiro grau. Professor, o que eu tenho que lembrar, o que eu tenho que saber de função do primeiro grau? Você tem que saber, galera, que função do primeiro grau é quando você tem uma variável y que depende de uma variável x. E o maior expoente dessa variável x é 1. É uma função desse formato aqui, ó. Então, você tem aqui o y, que é o f de x, que depende de x. E o maior expoente de x é 1. Bom? E você tem que lembrar que função do primeiro grau, sempre você vai ter uma reta crescente ou uma reta decrescente. E quando eu falo reta crescente ou decrescente, eu estou falando do y. Então, o y cresce quando você aumenta o x, aí é uma função crescente. E o y decresce quando você aumenta o x, é uma função decrescente. Bom, professor, qual é o nome do m? O m recebe o nome de coeficiente angular. É o m que vai fazer a reta ficar mais inclinada ou menos inclinada. O b recebe o nome de coeficiente linear. Ele é o valor de y quando a reta intercepta o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, todas as vezes que o x vale 0, o y será o valor de b. Professor, quando que a reta vai ser crescente ou decrescente? Quando o m for positivo, quem que é o m? Coeficiente angular, a reta será crescente. E quando o m for negativo, ou seja, coeficiente angular negativo, a reta será decrescente. Vale destacar também que o b, ele é um número, qualquer número, inclusive o zero. O m, ele pode ser qualquer número, mas não pode ser zero. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Ó. Exemplo 1. Um executivo no ramo de vendas de automóveis recebe 2.000 por mês de salário fixo, mais comissão de 3% sobre as vendas mensais realizadas. Com base nisso, escreva uma função que representa o salário do executivo em função das vendas mensais. Então, você já percebe que o salário ele vai ser uma função das vendas. Então, o salário ele vai ser para nós o y. Bom? E as vendas para nós vai ser o x. Então, a gente sabe que o y depende de x. Nesse caso, o salário depende das vendas. Bom? Então, ele recebe um salário fixo mais um salário variável. O salário fixo é de R$2.000, gente. Esse salário fixo vai ser o coeficiente linear, que é o Bzinho. Bom? E a comissão de 3% das vendas vai ser o salário variável. Então, você vai ter assim, ó, o salário vai ser igual ao salário fixo de R$2.000, ok? Mais 3%. 3% é quanto? 0,03 das vendas. Então, vezes as vendas. Então, no exemplo 1, ele quer saber isso. Ele quer saber qual é o salário desse executivo em função das vendas. Então, esse é o salário. Ele recebe 2.000 mais 3% das vendas. Se ele não vender nada, ele vai receber 2.000. Se ele vender 10.000, ele vai receber 3% de 10.000 mais 2.000. Bacana? E por que, professor, que essa função ela é do primeiro grau? Por que ela é do primeiro grau? Como é que eu sei?
Porque quando você aumenta as vendas, o salário vai aumentar de forma constante. Por exemplo, a cada 10 mil que ele vender, ele vai receber R$300. Então, a cada 10 mil que ele for vender, ele vai receber quanto a mais? Vai receber R$300 a mais, tá bom? Se ele vender 20 mil, ele vai receber R$600 a mais. Então, a cada 10 mil que ele vende a mais, o aumento ele vai ser constante, tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Um executivo no ramo de vendas de automóveis recebe 2 mil por mês de salário fixo, mais 3% de comissão sobre as vendas mensais. Se ele recebeu 17 mil de salário, quanto ele vendeu no mês? Então ficou fácil, ó. O salário é igual a 2 mil mais 3%. 3% de quem? Das vendas. Bom, ele recebeu quanto? 17 mil de salário. Então, o S, ó, vai ser 17 mil. Então, 17 mil é o salário dele. Aí eu quero encontrar agora qual foi o valor das vendas. Tá bom? Então, vai ficar 2 mil mais 0,03 vezes as vendas. Ok? Bom, esse 2 mil está positivo, ó, vou trazer para cá, vem negativo. Aí vai ficar 17 mil menos 2 mil, que vai dar 15 mil. Bom, vai dar 15 mil. Igual. Aí o que sobrou do lado direito? Do lado direito sobrou 0,03 vezes as vendas. O 0,03 ele está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é divisão. Então, você vai passar dividindo 0,03. Isso é igual às vendas. Então, fica 15 mil dividido por 0,03. Que vai dar aqui 500 mil. Tá bom? Então, esse executivo, ele vendeu no mês 500 mil reais. Bacana? Seria a alternativa letra C. Tranquilo? Agora, seja a função 2x menos 6. O que significa raiz ou zero da função? Raiz ou zero da função é o valor de x que vai zerar o valor de y. De cabeça você consegue, ó. Visualiza aqui para vocês verem, ó. Ó, nessa função. Professor, por que essa função é do primeiro grau? Porque o maior expoente da variável independente, que é o x, é 1. Tá bom? Então, o y depende... o y está dependendo de x, e o maior expoente de x é 1. Então, a função é do primeiro grau. Nesse caso, é crescente ou decrescente, né? O coeficiente angular, que é o m, que é o número que multiplica o x, ele é positivo. Então, a função é crescente. O coeficiente linear, que é menos 6, é decrescente. Bom? Bom, bora lá então. O que eu quero nessa questão? Eu quero calcular a raiz ou zero da função. Professor, o que é raiz ou zero da função? É o valor de x que vai zerar o valor de y. Você consegue imaginar qual é o número que você vai substituir no x e vai multiplicar por 2 e vai subtrair de 6, né? E a resposta vai dar 0? Sim, você consegue. Você consegue sim, né? E esse número é qual, professor? É 3. Por que, professor, que você sabe que é 3? Porque 2 vezes 3 é 6, menos 6
vai dar zero. Então, é a alternativa D. Professor, como é que eu acho isso? Você vai pegar o y e vai igualar a zero. E quem que é o y? O y é essa parte vermelha aqui, ó. Então, você vai pegar isso daqui tudinho e vai igualar a quanto? A zero. Vai ficar quanto? Vai ficar 2x, né? Menos 6 igual a zero. Esse 6 está negativo, vai para lá positivo. Tá bom? Vai ficar, então, 2x é igual a 6. Então, o 2 está multiplicando, você vai passar dividindo. X é igual a 6 dividido por 2. X é igual a quanto? A 3. Bacana? Então, vamos para o próximo. Olha, no próximo, ele fala o seguinte. Se a raiz dessa função é 7 sobre 30, qual é o valor de B? Então, ó, ele está te dando aqui essa função vermelha, ela é do primeiro grau, porque o y depende de um x e o maior expoente do x é 1, tá bom? Ele está falando que essa função y, ela tem a seguinte raiz. Quem que é a raiz? 7 sobre 30. Tá bom? E ele fala que esse 7 sobre 30 é a raiz. Quer dizer, então, que o y vai ser zero. Então, nesse caso aqui, ó, o valor de y, ele é zero. Ele quer saber qual que é o valor de b. Então, galera, ó, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai repetir a função, ó, y é igual a b menos 12 dividido por 7 vezes x. Tá bom? O y, ele vai ser zero. Tá bom? O b você quer encontrar, menos 12 dividido por 7, vezes o valor de x. O x é a raiz da função que ele te deu, 7 dividido por 30. Bacana? Aí você pode, ó, simplificar o 7 com 7, tá bom? E o 12 e o 30 dá para simplificar. Simplificar por 6, né? Por 6. 12 dividido por 6 é 2. E o 30 dividido por 6 é 5. Tá bom? Então, o que sobrou? Sobrou menos 2/5. Você vai trazer para cá, ó. Ele vem positivo. Então, vem 2/5 positivo. Isso é igual a B. Tá bom? Então, letra A. Ok? E uma coisa que você tem que saber é como que será o gráfico de uma função, né? Se o coeficiente angular for positivo, a reta é decrescente, dessa maneira que vocês estão vendo aqui, ó. Bom? E se o coeficiente angular for negativo, a reta é decrescente. Bom? Aqui tá errado aqui, ó, tá? Aqui é decrescente, tá? Decrescente. Então, quando é crescente é uma reta assim, amarela, e quando é decrescente é uma reta roxa, dessa maneira. Então, a roxa é decrescente e a amarela é crescente. Tá bom? Esse menos b sobre m é a raiz da função. Ok? Então, vamos lá. O que eu quero nesse exemplo 5, galera? Nesse exemplo 5, eu quero estudar os sinais da função. Professor, o que é isso? Estudar os sinais da função é você saber quando que a função vai ser nula, quando que a função vai ser positiva, que é maior que zero, e quando que a função vai ser negativa, ou seja, menor do que zero. E para a gente estudar as funções, para a gente estudar os sinais da função, eu preciso encontrar a raiz da função, raiz ou zero da função.
E o que é raiz ou zero de função? É o valor de x que vai zerar o valor de y. Nesse caso aqui, ó, você vai enxergar que é 3 positivo. Bom? Como é que eu encontro essa raiz? Você vai pegar a função, que é igual a menos 2x mais 6, e você vai fazer a condição, ó, que o f de x é igual a zero. Por que eu estou falando que o f de x é igual a zero, professor? Porque é justamente isso que você quer encontrar. Qual que é o valor de x que vai fazer o y igual a zero? O y é essa parte vermelha. Então, você vai pegar essa parte vermelha e vai igualar a zero. Aí você vai encontrar essa equação. Esse 6 está positivo, vai para o outro lado negativo. E o menos 2 está multiplicando, você vai passar dividindo. Aí vai ficar menos 6 dividido por menos 2, que vai dar 3. Aí você vai fazer um gráfico dessa maneira aqui, ó. Você vai desenhar só o eixo X e a raiz, que é 3. Aí você vai olhar no coeficiente angular, ó. O coeficiente angular é o número que multiplica o x. Ele é negativo ou positivo? Ele é negativo. Se ele é negativo, você tem que lembrar que a reta é decrescente. Ó. Você tem uma reta aqui decrescente. Ó. Então, pense nessa reta vermelha. Ó. Pense nessa reta vermelha como uma prancha. Essa prancha, ela não pode oscilar. Ela tem que ficar fixa. Então, você vai ter que fixar ela aqui, ó. Fixar ela no X. Bom, fixa ela no X, para ela não vibrar. E tem que também prender aqui no X, ó, na parte de cima, para ela não se mover. Quando eu falo Y, eu estou falando da reta vermelha. A reta vermelha, ela vai ser positiva quando ela estiver acima de X. Então, essa região aqui, ó, ela está acima de X, ó. Então, ela é positiva. Bom, essa região positiva, ela está usando algum valor de X? Está. À esquerda ou à direita de 3? Está usando esses valores de X, ó, que estão à esquerda de 3. Esquerda é menor, então menor do que 3. Tá bom? Aí vamos pegar uma outra situação. O y, que é a função, vai ser negativo quando está abaixo de x. Então, essa região verde aqui, ó, é negativa. Ela está usando algum valor de x? Tá. Está usando esses valores de x. Ó. E esses valores de x estão à esquerda ou à direita de 3? À direita. Então, x maior do que 3. Bom? Então, quando que a função ela vai ser negativa? Quando o x é menor do que 3. Desculpa. Quando que a função vai ser positiva, que é a parte azul? Quando o x for menor do que 3. Quando que a função vai ser negativa? Quando o x for maior que 3. E quando que a função vai ser nula? Quando o x for igual a 3. Bom, geralmente numa função do primeiro grau, quando é decrescente, se aqui for maior, aqui vai ser menor. Bom, quando aqui for menor, aqui vai ser maior. E quando for crescente, é do mesmo tipo. Menor, menor, maior, maior. Tá? Agora eu quero o quê, professor? Eu quero construir o gráfico em torno da raiz. Eu já sei quem é a raiz? Sim. Quem que é a raiz? A raiz é x igual a 3. O que você vai fazer então, professor? Você vai pegar um número maior do que 3 e menor do que 3. Eu peguei, então, 2 e 4. Então, eu peguei 2, joguei aqui na função, substituí e achei 2. Depois eu peguei 4. 4, substituí no x. Então, vai ficar 4 vezes menos 2 mais 6, que vai dar menos 2. Tá bom? Então, eu tenho uma tabela aqui, ó. 2 para x, 2 para y, 3 para x, 0 para y, 4 para x, menos 2 para y. Eu vou abrir aqui agora o implot.
O Implot é um aplicativo que vocês podem usar, que vocês podem encontrar na internet, e ele é livre, é só executar ele, só abrir ele. Então, ó, eu abri aqui o Implot, vou abrir para vocês verem aqui, ó. Eu já tenho ele salvo aqui no meu computador, abri ele, vem cá em janela, 2 dimensões, e eu vou colocar os pontos, ó. Eu vou marcar esses 3 pontos aqui, que vocês estão vendo, tá? Então, o primeiro ponto é 2 para x e 2 para y. Aí esse ponto vermelho aí que vocês estão vendo, tá? O outro ponto que eu vou marcar, 3 para x, 0 para y. Esse ponto azul. Aqui você já consegue ver, ó, a reta. É uma reta decrescente. Ó. A reta vai passar nesses 2 pontos, tá? E um outro valor, 4 e menos 2. 4 e menos 2. Ó. Então, você vai ter uma reta que vai passar nesses 3 pontos. E para você marcar a reta, é só você digitar a função, que é menos 2x mais 6. Você tem uma reta que está passando nesses 3 pontos. Ó. Uma coisa legal também de você perceber, ó, que essa reta, ela tá cortando, interceptando o eixo Y. Qual é o valor do Y? É 6. E por que eu sei que é 6? Ó? Olha, todas as vezes que o x for 0, o y será o coeficiente linear. Olha para você ver aqui. Tá bom? Então, eu já tenho uma noção do gráfico. Bacana? Então, essa figura, ela tá aqui, ó. Tá bom? Já tá aqui prontinho para vocês. Bacana? Então, no mais, eu acho que é isso, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, avise a gente lá no chat, lá no fórum, que a gente vai estar respondendo vocês. Então, um bom estudo e tchau, tchau.